Olá, bom dia, graça e paz a todos. Que esse dia seja mais um dia, né, de glórias, um dia de louvor e de homenagem ao Senhor Jesus. Por isso, diante desse instante em que nós estamos aqui, eu quero dar um bom dia a todos e desejar, né, que a paz do Senhor Jesus, né, venha imperar no lar e na vida de cada um. Queridos, como de comum, né, como todos sabem, que nós, né, por intermédio do Espírito Santo de Deus, né, fomos agraciados com esse aparelho auditivo e sonoro, né, e visual, para, por intermédio dele, nós levarmos as revelações de Deus, né, a todos aqueles que têm, né, o interesse de querer conhecer as verdades para que possa alcançar a liberdade que por Cristo foi nos concebida. Diante de toda a diversidade, de todo o seu sofrimento, nós observamos que ainda há incrédulos, né? Pessoas que não dão crédito às revelações, né? E no seu trabalho, né? Em todas as suas diversidades vivida por ele, pelo seu Filho amado, para trazermos para nós o direito de irmos e virmos, né? Assim o queiramos. Na minha revelação hoje, né, na revelação que veio por intermédio de Cristo a mim, né, nos chamado hoje, o dia de hoje, e eu gostaria que os irmãos que queiram, né, fazer seus análises e também, né, manifestar aí, né, as suas opiniões. Eu vou estar convidando vocês para que possa abrir, né, o seu manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, né, e fazer dele um bom uso. Aqui no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo de número 5, né, é como fazer a menção, né, e trazer também a revelação da parte de Deus para todos nós. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5, está aqui para nós analisarmos, né, e fazermos, né, as nossas análises e as nossas observações. Observe aqui, que ele diz assim, ó, versículo de número 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos, por nós, de pensarmos alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos lá, vou repetir mais uma vez, né? Para tirar tudo e qualquer dúvida. Que diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo de número 6, entenda? Isso aqui é Paulo expressando, né, para os seus ouvintes e para todos aqueles que acompanham. No versículo de número 6 diz assim, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Mais uma vez, vou repetir o número 6, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra,
veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Né? Aqui está uma revelação grande, forte e poderosa. A revelação, por intermédio do Espírito Santo, né? Tão grande, tanto quanto poderosa. Aqui, quando ele diz que nós não somos capazes de pensar algo que seja de nós mesmos, mas que vem de Deus, e que o ministério agora não é mais da letra, ou seja, do físico, mas agora é do Espírito. E nós vamos falar um pouco mais forte sobre o Espírito de Deus e sobre a questão de um versículo que Deus disse que nós poderíamos até falarmos do Filho de Deus, não estaria nenhuma condenação, mas seríamos condenados, né, se nós blasfemássemos contra o Espírito Santo de Deus. E os castigos, né, estão vindo. Por quê? Por falta de conhecimento, não sei, pode até ser também, mas cada um tem o seu manual na mão e tem observado e tem analisado que, se a Bíblia diz que Paulo é ministro de um novo testamento, é porque a própria Bíblia diz que havia um novo e o velho. Se você viveu o novo, é novo, né? Nós vamos dar um exemplo. Nós fomos, né, em um terreno e plantamos lá, né? No passado plantamos lá um pé de árvore. E ela, com o tempo, ela foi enfraquecendo, ela está a ponto de se acabar, de morrer. Então nós plantamos uma nova árvore, né? Para que ela venha dar continuidade, né? Na sua forma. E aqui é o que a palavra de Deus está despertando em nós. Ou seja, Paulo, ele não veio para os judeus, né? Paulo veio para os gentios. Então ele tinha uma missão diferente. Então ele tinha uma ordenança diferente. E o que me chama a atenção é que Paulo, esse mesmo, né, que era o Saulo, no versículo de número 3, né, da segunda carta, né, no capítulo número 12, versículo número 3, diz assim, ó: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, observe que Paulo traz uma coisa diferenciada. Os seus discípulos de Jesus de Nazaré não tiveram essa capacidade, eles não foram capazes de ser arrebatados e ir até o paraíso para contar, visualizar, né, o que verdadeiramente estava posto lá no paraíso, de onde saiu, né, o nosso, né, irmão chamado Adão, né, e Eva, onde Jesus colocou eles, né, no paraíso. Eles saíram, e o único que teve a capacidade de retornar, ou seja, de ir lá para poder testemunhar, né, daquilo que tinha ocorrido, né, de saber em que ponto estava caído um prego, uma folha, né, ou qualquer objeto. Paulo foi o único capaz de ir lá. Então ele disse, olha, ao homem não é lícito falar. Ele viu, testemunhou, né, ele comprovou e transmitiu aquilo que ele estava, né, informado. Então, a Bíblia diz, né, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, né, capítulo de número 2, versículo de número
de número 13, diz assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo número 14. Ora, o homem natural, olha, entende isso aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só, né? As revelações de Paulo. E, né? O perigo que estamos correndo, passando por não entendermos ou não dar crédito a essas revelações, essas palavras de Deus, né? Quando nós, né, chegamos a esse entendimento, nós ficamos à mercê, né, das coisas e passamos, como diz a própria palavra, né, como diz a própria palavra, né, as orientações, né, as orientações de Deus. Observe que a Bíblia, por ser ela o manual de instrução, ela nos orienta, ela nos traz, né, exortações. Observe o que é que diz. Observe o que é que diz aqui no livro histórico de João. No livro histórico de João, para que nós não venhamos, né, a misturar água com óleo, né? O livro histórico de João 5, no versículo 45, diz assim, ó: não cuideis que eu vim, que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós crerdes em Moisés, crerdes em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não crerdes nos seus escritos, como crerdes nas minhas palavras? Observe. Olha que despertamento aqui. Diz: olha, vocês até acreditaram que por intermédio de Moisés eu ordenava, eu testemunhava, eu afirmava. Vocês criaram em Moisés. Mas agora que Moisés já não existe, eu continuo falando e vocês não estão crendo em mim. Como que vocês creem em Moisés e não creem em mim? Porque, olha, Moisés te condena, hein? Moisés chegar diante de mim e falar de vocês, eu, né? Então, ele sim te condena, mas eu estou te absorvendo, eu estou, né, te isentando, eu estou isentando vocês aqui nas minhas palavras. Mas por que vocês não acreditam? Né? E por quê? Qual seria a questão dessas palavras? Por que essas palavras estão escritas na Sagrada Escritura? Para que nós tomemos próximos e criarmos que Jesus, né, Jesus Cristo, né, hoje ele é Espírito e que as suas palavras são verdadeiras, são fiéis e são de garantia, né? E nós estamos verdadeiramente, né, dando pouco crédito, né, nas suas afirmações, quando ele diz que fala por intermédio do Espírito.
né? Então, irmãos, olha só, aqui ó, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3, versículo de número 16, diz assim, ó, não sabeis vós que o templo de Deus é que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é a palavra de Deus, não é? É a palavra de Cristo, né? Ele pergunta, mas se vocês criavam em Moisés, por que não crê que isso aqui é verdade? Por que vocês não dão crédito nessas verdades? Aí ele diz, ó, se alguém destruir o templo de Deus, né, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, é santo. Irmão, como que não acredita nessas coisas? Porque essas coisas não são ministradas dentro de determinadas congregações. Por que essas revelações não têm êxodo, não têm sustentabilidade dentro das congregações? Se elas são verdadeiras, se elas estão aqui escritas, né? Então aí está o perigo de nós estarmos blasfemando contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, e sofrendo as consequências pela nossa ignorância, pela ignorância do povo que tem o manual na mão, tem as palavras, sabe que elas são verdadeiras e estão fazendo pouco caso, né? Então, nós observamos que temos que fazer a separação, né? Nós temos que fazer a separação porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, aqui ó, observe, aqui no livro de Mateus, né? Mateus 9, versículo de número 17, né? Vamos acompanhar no livro de Marcos 2, versículo 21 e 22. Observe o que aqui diz. Olha o que Jesus falou por parábola, para que o povo viesse a entender, para que nós viéssemos a entender o que Jesus estaria falando, né, para os seus ouvintes, para nós que somos ouvintes e hoje somos observadores das suas escrituras sagradas. No versículo de número 20 diz assim, ó, Marcos 2, 20, 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe-se o velho e a roupa fica maior. Você entendeu essa parábola aqui? Aqui, ó. Ninguém deita remendo de roupa nova em roupa velha. Ou seja, ninguém rasga uma roupa nova para colocar remendo na velha que já está estragada, né? Porque vai estragar tanto a velha quanto a nova. Você está entendendo aí o mistério, irmãos? Você tomar posse, né, dessa revelação? Aí no versículo número 22, ninguém deita vinho novo em odre velha. De outra sorte, o vinho novo rompe-se e o odre e o entorna. Se o vinho e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odre novo, né? Então, se eu pegar odre, era uma vasilha que fazia de couro, né? Eles que faziam de couro para colocar o vinho ali, né? Não tinha garrafa, vinho, pote dessa, né? No caso da questão que tu está falando aqui. Então, se você pegasse um vinho feito novo, pegasse um odre velho, já se estragando, colocasse o vinho novo dentro do odre velho, o odre velho se rompia, perdia-se o odre e o vinho. Você sabe o que é que Deus quer dizer para nós com essas parábolas? Se eu continuar trazendo as coisas do Velho Testamento para o Novo, eu estou estragando os dois. Paulo diz, olha, um pouco de fermento levedado, leveda toda a massa.
Quando Deus diz que nós agora somos guiados pelo Espírito, e o Espírito de Deus traz coisas novas. O Espírito de Deus foi renovado. O que trazia o ministério de condenação e morte foi abolido por Deus, né? Deus encerrou na cruz quando ele disse: está consumado, está pago, né? Todas as suas dívidas foram pagas. Está consumado. Você entende isso aqui, irmãos? Quando, né, no livro de Gálatas, aqui no livro de Gálatas, já estamos encerrando, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, você vai entender melhor para nós, né, encerrarmos. Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 11 e 12, que diz assim, ó: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo número 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, a partir do instante que Paulo saiu para ministrar, né, o evangelho, ele está dizendo: olha, eu não aprendi, não foi, né? Eu não fui instruído por nenhum, né? Como os demais foram, né? Como os demais foram. Aí ele diz, olha, no versículo número 17 do 5, da segunda carta aos Coríntios, 16 assim: assim que daqui por diante, olha só que revelação. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conheçamos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, as que tu se fez novo. Né? Onde é que está a renovação, meus irmãos, dentro das congregações? Quando ele diz no livro de Efésios 2, versículo número 7 e 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Sabe por que as igrejas não pregam essas verdades? Porque eles impregnaram, né, o suposto diabo e o pecado, que por Deus foi abolido. Por isso foi pago, né? Se eles pagarem, eles vão perder, né, a autonomia, que é o benefício, né? Lá, os rendimentos, né, os dízimos, as ofertas, né? Porque tem que existir o pecado, tem que existir o mal, para você continuar sendo escravo, né? Sendo, né, ali oprimido, né? Porque aí não é Deus que liberta, quem vai te libertar é o homem. Ele vai colocar a mão sobre a sua cabeça, fazer a oração, e então você tem culto de libertação, né? Então, meu irmão, tá aí. Se vocês quiserem verdadeiramente, né, ver ou receber mudanças, né, deixar de sermos, né, oprimidos por causa das blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus, tomem posse dessas palavras, né? Não vai ser presidente, não vai ser governador que vai mudar. Não, não. O que vai mudar verdadeiramente a nossa forma de se alegrarmos, de vivermos em paz, é acreditando nas palavras de Deus. Porque ele mesmo falou, ele disse que ele perdoa qualquer outra coisa, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que mais está acontecendo dentro dos ministérios é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Né? É o que está acontecendo dentro das congregações. O homem, né, indo além, indo avante, né, chamando Deus de mentiroso, impugnando as palavras de Deus e dizendo que as palavras que eles têm, essas que são as verdadeiras, que você tem que consagrar, que você tem que jejuar, que você tem que subir um monte, você tem que, para poder você alcançar, né, verdadeiramente
a sua libertação. Desde quando que Deus disse? Pelo Espírito que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom do Espírito. Hoje nós não estamos mais em Jesus de Nazaré. Hoje nós não estamos mais nas ordenanças de Moisés. Hoje nós não estamos mais, né, pela letra. Nós estamos hoje pela graça de Deus. Amém? Que o poder e a mão de Deus se revele cada vez mais forte por todos aqueles que ouvem essas revelações e tomam posse. Isso é para a glória de Deus. Amém, amados? Eu deixo um abraço a todos, que Deus continue abençoando, que Deus continue guardando, que Deus continue protegendo e dando entendimento, né, para que nós possamos verdadeiramente sair das calamidades. Fica com Deus e até a próxima. Eu vou te pedir mais uma vez, irmão, vocês que têm acompanhado nós por esse meio desse trabalho, dá um joinha, um like, dá o seu like, né? Confirma, né? Para que nós possamos verdadeiramente, né, ajudar outros irmãos que se encontram em adversidade, que se encontram em distância, que também não têm essa oportunidade, né? Você não está trabalhando para mim, você não está trabalhando para você, está trabalhando por Deus, para Deus e com Deus, né? E levando as revelações de Deus aos seus irmãos que se encontram em opressão e cativo, né, para libertar do cativeiro. Amém? Fica com Deus, um abraço e até a próxima. Que Deus assim nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal e dê entendimento a todos, em nome de Jesus. Amém.